Onde está Jessica Hyde? E cadê o garoto? E cadê a utopia? Nesse vídeo eu vou fazer análise aí, uma explicação sobre a série Utopia americana, além de críticas a essa nova adaptação. E também eu vou fazer uma comparação dela com a versão original britânica, ok? As partes estarão todas aqui nesse vídeo e eu vou deixar repartidozinho aqui embaixo para vocês irem direto aí a parte que vocês quiserem, ou vocês podem, obviamente, também ver o vídeo inteiro, cheio de conteúdo, cheio de detalhes. Bora lá! Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre o quê? Sobre livros, séries, filmes, HQs. Pois é, hoje é dia de uma série, a gente vai falar sobre uma série da Amazon, uma adaptação recente aí agora de 2020, lançada em meio a uma pandemia, né? Adaptação de uma série de alguns anos atrás, a série original é britânica, se eu não me engano é do Channel 5 e tem 2 temporadas, beleza? Como prometido, esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes e primeiro a gente vai a uma análise e uma explicação da trama, tá? O background da série, ele é simples, simplesmente porque ele é real, né? Temos espaço terrestre limitado, recursos limitados cada vez mais, né? Tipo, limitados de fato, com mais fome, mais sede, assim como mais população, mais dejetos. Os oceanos estão virando lixões e os lixões de verdade não estão dando mais conta. Devido ali a um crescimento populacional descomunal e acelerado, as futuras gerações dependerão de ter cada vez mais grana para acessar a itens cada vez mais básicos, e a problemática é que as classes mais baixas, que hoje já sofrerão ainda mais, e as suas mortes serão ainda mais em números, né? E mais sofridas e mais tristes, dependendo cada vez de coisas mais básicas que eles não vão ter acesso. Então, um grupo de nerds, né, consegue ali ver em uma HQ chamada Distopia indícios da realidade e de vírus, vários vírus que foram sendo soltos no mundo. Dentro dessas coincidências, eles conseguem perceber todo um plano por detrás que implica em uma teoria da conspiração. E essa teoria da conspiração envolveria, então, a Jessica Hyde, a casa e manipulação biogenética, tá? A continuação do quadrinho, a HQ, seria Utopia, né? Então seria a peça ali que faltava para esse grupo entender o que realmente ali vem no futuro. Se você for analisar muito bem, Distopia e Utopia formam, então, respectivamente, passado e futuro, né? Na verdade, é passado, presente e futuro. Distopia é sempre algo perturbado e ruim, né? A palavra distopia. E utopia é sempre algo positivo. Um platô, um ideal, na verdade, a ser seguido, atingido. Obviamente, distopia narrando o passado e o presente dá a entender ali sobre a destruição do mundo, enquanto utopia é sobre como o mundo pode vir a ser salvo. Beleza? E aqui é onde erram todas as primeiras análises sobre a série. Foi incrível ver que as análises começaram a patinar simplesmente porque as HQs não estão ali simplesmente para guiar o grupo, para desmantelar a teoria da conspiração mesmo, porque não teria nem sentido fazer uma HQ, uma história em quadrinho, para guiar um grupo que nem sequer sabe da própria existência, para desmantelar a própria... Não tem sentido, tá? As HQs, elas são simplesmente narrativas nas 2 séries, na original e aqui, tá? Nada mais e nada menos do que uma profecia do futuro, tá? E um registro ali da história passada. Simples assim. 1000 vírus foram criados pelo pai da Jessica Hyde, que seria ali um brilhante cientista que trabalhou junto com a casa. A casa nada mais é do que uma organização fora do governo, tá? Isso é bem importante chamar a atenção, fora do governo. Ela é independente, essa organização, que quer criar o futuro que eles pretendem criar. E para isso eles têm as suas crianças ali que vão servir aos próprios propósitos, uns sendo mártires, né? Outros sendo máquinas de guerra, basicamente ali como o Arby, né? O Arby e a Jessica também, se você for analisar. O Arby e a Jessica Hyde são irmãos, sim, ambos criados com um propósito distinto, tá? A verdade é que o Arby é o irmão feito ali para ser o braço que atira, e a Jessica Hyde foi feito para ser uma incubadora múltipla, ok? Vamos prestar atenção nisso, que embora não tenha ficado exatamente claro,
A Jessica Hyde, ela foi vítima ali de 1000 experimentações, tá? E seu corpo contém 1000 vírus, não 1000 literal, né? Só uma expressão aqui. E contendo esses 1000 vírus e sobrevivido, é muito justo a gente falar que ela é imune a todos esses vírus, uma super raça, uma super humana, exatamente. Tá nela, né? Vive nela, é ela própria, a promessa do futuro. O ponto é que a casa tem alguns propósitos para modelar o futuro, né, do planeta como um todo, não só dos Estados Unidos, não só da América, né, mas o planeta como um todo. Para barrar a superpopulação mundial, eles poderiam sim sair matando milhares, bilhares de pessoas, né, mas os sobreviventes ali acabariam se reproduzindo. E a alternativa então é barrar a reprodução humana, tá? Então eles criaram demanda e oferta, esse é o ponto. Eles criaram uma super gripe muito mortal, que atinge as crianças principalmente. Primeiro, eles criaram então uma cortina de ferro, vamos lá com calma. Primeiro eles criam essa cortina de ferro, eles fazem as pessoas acharem que o vírus está sendo incubado e transmitido por aquela carne falsa que era produzida no laboratório. Lembram? Logo no comecinho da série. Essa estratégia, ela é clássica dentro da grande mídia e dentre os políticos e os governantes. Primeiro você se põe em uma posição de ser questionado, de ser descreditado, tá? E depois você vem e prova que nada daquilo era verdade. Então, de Judas, né, digamos assim, você se põe ali como um mártir, como um Deus, como um salvador. A gente vê isso no Brasil várias e várias vezes, né? Por isso, né, dentro da série, voltando aqui para a série, eles levam a crer, né, aquele laboratório que a carne era o problema. Aí o FDA, né, que seria ali a espécie de vigilância sanitária dos Estados Unidos, eles reconhecem que não havia problema algum na carne e começa então a ficar confuso de onde vem a tal gripe. Daí então surge aquela vacina, uma vacina hiper efetiva, né, em tese pelo menos, que é o que é noticiado, que poderia salvar milhares e milhares de crianças. Claro que aqui a gente está falando da casa, né, mas especificamente do Dr. Kevin, que parece ali ser a cabeça do esquema e que aparentemente é o Mr. Rabbit, o Sr. Coelho. Eu já vou explicar isso porque aparentemente ele é, tá? A gripe forjada em laboratório e distribuída, digamos ali, para as crianças através dos coelhos nos zoológicos, era bacana o propósito da casa, mataria milhares de pessoas, mas como eu disse, isso não era efetivo. Ser eficaz e ser efetivo são coisas distintas. As pessoas voltariam a se reproduzir. O ponto é que causar uma transformação genética eficiente que impediria a reprodução não dá para ser incubado em um vírus, é muito complexa. Justamente por isso que precisa de um hipercientista. Dá para entender? Então essa manipulação genética, ela precisa ser inoculada em uma vacina, né? Para ser diretamente introduzida no organismo. E devido ao desespero ocasionado ali pela gripe, todos os americanos começaram a implorar para o FDA liberar essa vacina que aparentemente ali tinha sido mega efetiva com aquela garota que o Dr. Michael, em tese, curou, tá? Que nada mais era do que uma armação do Dr. Kevin. Porque assim as pessoas iriam de bom grado tomar, estender o braço ali, tomar a vacina e só depois de muitos anos os efeitos ali da infertilidade acabaria sendo sentido e nem daria para conectar esse efeito à causa, que no caso é a vacina. Ok? Ok, beleza. Mas e o Sr. Coelho, Mr. Rabbit? Bom, já fazendo uma breve comparação aqui com a série original britânica, a agente do governo, né, a Mildred, ela sempre foi o Sr. Coelho, tá? Haviam, né, chamarizes, algumas outras pessoas marcadas com aquela tatuagem do Sr. Coelho, simplesmente para despistar, mas não é o que rolou aqui aparentemente nessa série, beleza? Eu falei de utopia e distopia de propósito, tá? Aparentemente o Dr. Kevin, ele acredita ali num viés distópico, enquanto a Milner, ela acredita num viés utópico. Tanto é que no fim da série ela fala sobre montar um mundo melhor, com pessoas educadas e etc, etc, e que a resposta está nas costas da Jessica, e é onde ela mostra todos aqueles símbolos de todos aqueles vírus que foram injetados na Jessica. Ah, mas então ela quer montar um futuro com pessoas com imunidade para os vírus? Ó,
se eles foram seguir a série original, não é exatamente isso que ela quer, tá? A série original, ela se apoiou na escolha de uma raça, de uma genética, digamos, que seguiria ali sendo o futuro da humanidade, que é de ciganos. A Jéssica descende dessa classe de ciganos e ela seria o representativo disso. Ela teria as características que os outros, né, os herdeiros, acabariam herdando, que seria ali um futuro da humanidade. Mas eu não sei exatamente como eles vão seguir aqui com a série, com a segunda temporada, beleza? A verdade é a seguinte, e essa aqui é uma análise crítica ainda, existe um embate filosófico que a série propõe, tanto essa como a série original, que é a seguinte, é justo tirar a liberdade das pessoas de se reproduzirem, introduzirem nelas algo que vai modificar a genética delas, transformar elas em inférteis sem elas saber? É justo essa interferência? As pessoas se apoiam nisso, mas a série não propõe isso. A série não é só isso, na verdade. A real pergunta que a série propõe é a seguinte: é justo tirar a liberdade das pessoas e tornarem elas inférteis e melhorar o mundo para o futuro? Ou é justo tirar a liberdade do futuro, dando liberdade para a geração presente, para eles se reproduzirem feito coelhos e estragarem ali os elementos naturais da Terra? O embate filosófico da série é esse. Qual liberdade deve ser mantida? Da geração presente, das duas próximas gerações, ou das centenas de gerações futuras? Qual que é o melhor sacrifício? Dá para entender? Certo. Então aqui a gente vai seguir agora para a crítica, tá? É uma crítica real da série, beleza? Eu vou tentar ser rápido, eu vou tentar ir direto ao ponto, porque eu sei que esse vídeo ele vai ficar um pouco mais longo, tá? A série ali ela sofre de um clássico erro de adaptações americanas, tá? Eles fazem as adaptações ali, né, os Estados Unidos, apenas para lucrar e falar que eles têm a versão americana. Eles não acrescentam nada de novo, eles não acrescentam nada de interessante, mas eles acabam modificando umas partezinhas, uns detalhes ali, para falar que não é uma série exatamente idêntica, né? Que, nossa, nem vale a pena ver. E nem sempre essas mudanças, esses detalhezinhos são mudanças positivas, não são, ao contrário, a série britânica tem um aspecto muito mais sombrio, tem um aspecto muito mais de conspiração. Os personagens, eles têm propósitos. A Jessica Hyde, britânica, ela é desconectada da realidade como uma menina que foi criada sem muito contato humano. Ela tá ali meio que, tipo, observando, sabe? Ela é agressiva e ela vai, mas ao mesmo tempo ela vai experimentando o mundo, como se ela não tivesse visto esse mundo. Ela não é só uma garota birrenta que se esconde no armário chorando por causa do pai. E pra mim essa foi a pior parte da Jessica Hyde, inclusive. Aí, né, eles demonstram a estranheza da Jessica Hyde, lá na original, de um modo muito mais inteligente, muito mais profundo, muito mais interessante. Aqui, na versão americana, eles até tiveram que introduzir uma outra personagem, aquela garota ali que pertence ao grupo no começo, aquela que é morta no comecinho pela Jessica, sabe? Aquela garota ali sendo morta pela Jéssica no comecinho é só para mostrar que a Jéssica é fria e calculista, né, que ela pode matar qualquer um a qualquer hora, sendo que eles podiam ter demonstrado isso de uma outra forma. Aquela garota, inclusive, ela não existe no original, tá? Os personagens do grupo também, eles existem, mas eles também tiveram essas características principais. Na verdade, o que rolou foi o seguinte, ó. As características principais foram mantidas, mas elas não tiveram aprofundamentos. O Ian e a Beck, no caso, foram as principais mudanças negativas de longe, tá? E também eles cortaram muito da personalidade do Graham, né? Que é aquele menininho. Enfim, versões americanas ali se apoiam numa crítica que eles fizeram até mesmo dentro da série, se você for analisar, que é a preguiça. Tá? No último episódio, o Dr. Kevin e o Wilson, eles chamam a atenção ali para como os americanos são preguiçosos, que eles só consomem conteúdo sem se questionar, eles ficam vidrados, né, frente a uma tela. E é por isso, por ter essa visão que eles têm, que conteúdos americanos, com raras exceções, são conteúdos simplificados.
os mistérios não são estendidos, a tensão não é mantida, senão acaba perdendo o interesse do público-alvo, tá? E a série original, ela se demora mais a revelar a real trama, tá? Você fica muito confuso antes de começar a catar os detalhezinhos para entender. Mas aqui não, eles preferiram revelar tudo lá no segundo episódio já, com a explicação da HQ naquela animação, sabe? Mais do que isso, né, isso é uma falha gravíssima de roteiro que a gente chama, que acontece nesse segundo episódio, e no último episódio também, que é quando o roteiro, e a gente chama de um roteiro expositivo. Roteiro expositivo é aquele tipo que explica a trama num diálogo ou numa narrativa e não deixa o espectador entender e colecionando essas pistas. Aí você meio que, sei lá, subverte o sistema, sabe? Tipo, dá tudo mastigado para a pessoa que tá vendo. E aquela conversa do Wilson com o doutor é isso, eles resumiram a série pro espectador. E mais do que isso, né, eles montam, se você for analisar o Dr. Kevin, eles montaram um típico super vilão americano. Sabe aquele super vilão ali que antes de morrer ele acaba expondo todo o plano maligno, que eles hiper se acham, né, tipo, é isso. É esse o jeito americano de se fazer um vilão. O Dr. Kevin ali seria o antagonista da série e ele tem todo aquele papo com o Wilson tipo para demonstrar justamente isso. Enfim, uma outra crítica foi o medo e isso foi gritante assim, né? Que eles tiveram medo de envolver o governo dos Estados Unidos. A todo momento isso foi evitado e foi engraçado até, por isso que eu tô rindo. Quando a Milner é questionada ali pela Jéssica no último episódio se o governo tá envolvido, a Milner fala do tipo, imagina, não, eu tô aqui sozinha, o governo não tá envolvido. Tipo, é um medo real que eles tiveram. E claro que isso ali foi uma reação à atual pandemia, né, e um medo ali de uma reação do governo americano. Isso é óbvio, uma interferência. E um mundo que tá cada vez mais paranoico, cada vez mais polarizado devido à pandemia, né? Envolver o governo nessa teoria da conspiração poderia pegar ali muito mal, muito ruim, especialmente que estava muito próximo das eleições americanas, né? Norte-americanas. E a verdade é que, do meu ponto de vista, isso enfraqueceu a teoria da conspiração na série. Toda a trama foi elaborada a parte do governo, e se você for analisar realmente o governo, né, como o FDA, por exemplo, né, que seria ali tipo a vigilância sanitária federal deles, o governo americano é colocado como herói, porque se fosse pelo FDA, a vacina não seria liberada, já que com os testes daria para sacar toda a manipulação genética, biogenética que estava rolando. Um grande problema que eu vi foi naquela queima das vacinas. Gente, que cena foi aquela? Sabe? Aquela cena com os carrinhos, sabe? Que eles vão derrubando, ela foi inútil. É uma cena inútil. Foi todo... Acho que eles levaram 5 minutos, né? Porque, assim, vou explicar. Antes as vacinas, elas estavam bem protegidas, tinha caixa dentro de caixa. Depois elas começam a aparecer totalmente desprotegidas, tá? E aí do nada surge uma garrafa e um fogo. E por que eles não colocaram então? Por que eles ficaram se questionando o que eles iam fazer? Por que eles não colocaram fogo logo, tá? Então vamos partir aqui para uma comparação. Eu vou ser ainda mais rápido, tá? Para ir direto ao ponto. E como a série original tem 2 temporadas, eu vou tentar resumir porque eu não sei exatamente como vai ser essa segunda temporada da americana, tá? A Jessica Hyde e o Arby, eles são mais estranhos, eles são mais frios, eles são mais distantes da realidade no original. E o Dr. Kevin e o Dr. Michael não existem na versão original, apesar de que existe sim o Dr. Michael no original, que ele é funcionário do Ministério da Saúde do governo inglês britânico. E esse, o Dr. Michael do original, é chantageado pelo governo para liberar a tal vacina. E no original, o papel do governo, de como ele está todo infiltrado pela organização, é muito presente, tá? No original não existe a casa, nem a formação das crianças ali para os propósitos deles. Existem, apesar disso, diversos agentes adormecidos espalhados pelo mundo inteiro, que dá um ar muito mais tenso de conspiração, do tipo, pode estar aqui do meu lado, sabe? O Ian e a Jéssica transam no original, diferençaça, né? O Ian e a Beck também transam no original. A morte da mãe da Alice ali é muito semelhante.
aquele primeiro encontro entre a Jéssica e o Arby acaba sendo semelhantezinho, assim, sabe? O ar é meio semelhante, não é muito igual. A Beck tem a mesma doença, DIUS, né, se não me engano, mas ela toma uns remédios experimentais no original. A original tem a HQ Utopia parte 1, Utopia parte 2, que é descoberta logo no comecinho da série e causa todo o problema da série, né, que a gente vê do começo ao fim. O modo como essa parte 2 é descoberta é bem diferente, tá? Na original não tem essa Comic Con ali do começo, o encontro deles simplesmente estava marcado num pub, tá? Daí a Utopia parte 2 ela foi vendida para um magnata dentro de uma loja de quadrinhos, e aí o Arby, aquele companheiro dele, matam as pessoas da loja em quadrinho e vão buscar o magnata, mas aí o Gran, né, a criancinha lá, o molequezinho, rouba também essa parte 2, isso é parecido. O companheiro do Arby não morre, pelo menos não tão cedo, tá? Como aqui na versão americana. O uso das cores na versão britânica é simplesmente brilhante. Na verdade, a fotografia da série original é simplesmente o destaque dela, tá? O verde e o amarelo são utilizados ali muitas vezes para transparecer a doença, loucura, tá? As cores são realmente incríveis na série original. Parece até pinturas de tão bonitas os cenários, tudo. O Wilson realmente se encanta ali com a organização. Isso é bem igual. A Milner também é o Sr. Coelho, tá? E não existe um cientista que descobriu a gripe e tal, como rolou aqui. O Wilson perde sim o olho, mas tem 3 maneiras de torturar ele antes de tirar com a colher, né? Que na versão original tem o sal, tem a areia, que é o que faltou, e o alvejante depois, então entra a colher, tá? Na americana eles pularam então essa partezinha aí da areia. Na versão britânica é mostrada muito pouco das HQs, mas as artes são realmente incríveis. E na americana também as artes são muito, muito incríveis, né? Eu amei a HQ, foi genial, espero que eles vendam isso. Mas eles mostram mais, e esse é um ponto muito positivo da versão americana, tá? Na versão britânica, e ao invés da Alice montar a HQ como ela montou no último episódio, né? Que ela fez um círculozinho, e isso ali acabou mostrando esse super vírus. Eles, na versão original, eles montam toda a HQ em uma superfície gigantesca, não em um círculo, tá? É bem grande, e essa montagem, ela é bem aleatória e tem uns detalhes muito importantes, tá? O Dr. Michael, na versão britânica, como eu disse, é um funcionário lá do Ministério da Saúde, e ele é chantageado porque ele dormiu com uma prostituta e ela liga para ele falando que tá grávida, e o governo usa isso para chantagear ele, senão eles contariam ali para a mulher dele, beleza? Por fim, ele acaba falando para a própria mulher e eles meio que iriam adotar uma criança. Essa criança queria nascer da prostituta. A Alice, inclusive, acaba sendo adotada aí por eles. Pois é, pessoal, era isso. Essas eram as diferenças, essa foi a análise, essa foi a comparação, essa foi a crítica. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. O like ajuda o vídeo a ser mostrado para mais pessoas e o se inscrever no canal ajuda o canal a crescer, né? E as duas coisas me ajudam demais, beleza? E também ativa o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos e aí a gente se vê no próximo então. Tchau, tchau!